Estamos começando o programa Palavra em Debate e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a solidão pastoral, né, Ana? Doutora Verusca, é muito pertinente a gente conversar, continuar falando de solidão, que é um problema sério. E como pastora, como bispa, a gente também sofre um tipo de isolamento que às vezes é muito difícil. É muito difícil a gente estar com os problemas e dividi-los com a congregação, esse papel de que nós somos os cuidadores e que nós não podemos dividir e temos que ter todo esse zelo do que o membro, o discípulo vai pensar do seu líder. Então a gente também acaba numa clausura emocional. A gente se relaciona com todo mundo, né? Mas quando chega no âmbito da nossa vida pessoal, das aflições que nós passamos como pessoas, doença, problema conjugal, né? A gente não pode achar que o pastor ou a pastora não tem esse tipo de problema. A gente tem problemas, sente também momentos mais difíceis, que a guerra intensifica. Então, e muitas vezes isso não é partilhado, né? E nós precisamos, como pastores, nós temos tido essas investidas de café da manhã, mas muitas vezes também a gente fica meio retido. Eu sinto isso, né? Que às vezes a gente acaba não compartilhando em profundidade. A gente fica com medo que o outro pastor vai pensar da gente. Eu não sei o que a apóstola Rose pensa sobre isso, mas eu sinto uma certa dificuldade de me expor, de falar. E graças a Deus nós temos uma visão, nós trabalhamos com a visão de discipulado. Isso minimiza, assim, muito, muito mesmo. A gente vai criando uma constância de encontros e esses encontros vão ajudando a gente a conhecer o outro, a se expor. A gente acha no grupo de pastores pessoas que a gente tem maior nível de afinidade e a gente vai abrindo o coração. Nós temos o nosso líder do discipulado. Isso tudo é muito bom. Então a gente está falando isso porque a gente sabe que muitas pessoas vivem isso, nós já vivemos isso. Essa clausura emocional, aquele sentimento de não partilhar, com quem partilhar, até assim, a nossa expressão, tudo isso às vezes se manifesta de um jeito assim, que a gente quer sempre, eu digo um nome, síndrome do super-herói. Pastor e pastora não é super-herói. São seres humanos que receberam um legado de Deus, uma unção para cuidar de gente, mas que também precisa ser cuidado por outras pessoas. Essa dificuldade realmente ela existe, né? E eu acho que em certo aspecto ela é até saudável, porque você como pastor, como líder, você não pode sair abrindo a tua vida para todo mundo, né? Existem pessoas que nem têm maturidade para ouvir o pastor, para ouvir as guerras do pastor, para ouvir as lutas do pastor, para ouvir as dificuldades de um pastor, né? Essa questão de ser super-herói, acredito que é uma palavra bem certa. Nós não somos mesmo super-heróis, mas nós temos que escolher as pessoas que vão ser realmente nossas amigas. Graças a Deus, Ana, como você falou, nós temos os nossos discipuladores, é aquele que nós temos aliança, porque você tem que abrir o seu coração, o pastor ele tem que abrir o coração com alguém que tem aliança com você, que você sabe que ela não vai abrir da sua história no púlpito, que ela não vai abrir da sua história num grupo de pessoas dentro da igreja. Então realmente, porque assim, às vezes um pequeno problema que o pastor, que um líder evangélico ele expõe, aquilo às vezes vira um monte, vira uma bola de neve, era uma coisinha desse tamanho e vai passando, porque o inimigo, Satanás mesmo, ele tem esse desejo de manipular as informações que acontecem muitas vezes dentro da igreja e transformar aquilo contra o pastor, contra ele mesmo. Então, assim, nós temos que mesmo que ser criteriosos nessa questão, mas há mesmo essa necessidade de termos pessoas para nos abrirmos. É importante, porque senão o pastor ele implode, né? Quantas vezes a gente carrega dificuldades, às vezes das pessoas, das nossas ovelhas, e a gente está ali sempre apto, pronto, né, para aconselhar, para ministrar. Da mesma forma que aquela ovelha, que aquele discípulo precisa ser ministrado, o pastor também precisa ser ministrado. Ele precisa também ser orientado. Quantos pastores
E quantas histórias a gente não ouve de pessoas, de pastores que caíram, né, em pecado porque eles não tiveram alguém para se abrir e dizer: eu estou sendo tentado, eu estou passando por essa dificuldade. Né? Então, muitos erros acontecem, muitos pecados acontecem porque o pastor se sente um super-herói e ele acha que não vai se abrir com ninguém, e muitas vezes porque ele não tem com quem se abrir. Essa é uma realidade, é um fato mesmo. Então, nós temos uma pergunta a respeito disso? Qual que é, tem Rose? uma pergunta de uma líder, ela não se identifica como pastora, né? Mas diz assim: olha, moro no bairro da Aclimação e não gostaria de me identificar, pois sou líder ministerial, amo meu Deus, me dedico na obra de Deus, mas não consigo me livrar de uma angústia profunda, causada pela solidão que me encontro. É difícil para todos que convivem comigo entender minha dor e dizem que eu não tenho fé, e eu tenho muita fé. Como vocês veem essa questão? Acho que a gente já respondeu, né? De alguma maneira, não sei se vocês têm mais coisa para falar isso, a doutora Verusca. Você, de repente, você atende pastores também, né, Verusca? E vê essa necessidade. A gente vê que essa necessidade, ela é muito do líder, né? Todos os líderes sofrem seus ataques, sofrem as suas necessidades, enfim. E a angústia, o isolamento, acaba né, de alguma forma se tornando parte, porque é muito difícil de você colocar suas coisas para todo mundo, principalmente para quem é líder e tem uma posição que muitas vezes é visada. É muito complicado. Então, eu entendo essa necessidade, não é pecado, na verdade, você ter uma dificuldade. O problema é não resolver. Alguém pode ser, sim, a pessoa responsável para te ajudar. A questão é quem. Quem você deve escolher. Porque se é uma pessoa, muitas vezes, que vai mais te trazer transtorno do que solução, não vale a pena. Então, o líder hoje, ele precisa ter esse trabalho de cuidado, sim. Hoje nós temos muitos profissionais treinados para a liderança cristã, para que a gente possa entender dessa liderança e ajudar dentro dessa necessidade. Então, são pessoas que trabalham com consultoria pastoral, pessoas que trabalham com liderança, treinamentos de líderes e que dão esse suporte. Porque não adianta, muitas vezes, uma pessoa que não tem esse conhecimento, porque vai acabar trazendo mais uma dificuldade, principalmente para quem é líder. Por isso que eu acredito que essa visão do discipulado, né? A minha igreja, nós estamos inseridos nesse projeto, da Ana também, do discipulado, no modelo dos 12, ela vem suprir isso. Porque o pastor, ele está ali sendo acompanhado, né, por um outro líder, também uma pessoa referência, uma pessoa ética, porque aí entra muita questão ética, né, do ministério, que vai conseguir acolher esse pastor nas suas lutas, nas suas angústias, vai acolher não apenas o pastor, mas essa visão do discipulado, ela acolhe também a família do pastor, que muitas vezes sofre também calada, né, que muitas vezes não pode chegar para qualquer pessoa dentro da igreja e falar: olha, está tendo essa dificuldade na minha casa. Então, isso é muito importante. Eu vejo uma bênção de Deus. Sempre há uma pessoa que terá a condição de aconselhar um pastor e de ajudar esse pastor. Pastor, você não está sozinho. Eu tenho essa palavra para você. Amém. Primeiro, porque Jesus está conosco, graças a Deus, porque Ele nos chamou e Ele está conosco todos os dias. Essa é a promessa que Jesus deixou para os seus discípulos e que Ele deixou para nós, porque nós, como pastores, muitas vezes nos sentimos sós. Jesus não nos abandonou, mas Ele também nos deixou pessoas boas, amigas, capazes, santas, para ministrar sobre a nossa vida. Então, você não está sozinho. E tem outra coisa espiritual, né, Rose? A questão de que, ferido o pastor, dispersa-se as ovelhas, né? O rebanho dispersa. Então, um pastor ferido, e a gente não pode, como membro de igreja, como discípulo, achar que o pastor nunca tem uma ferida, que ele nunca tem algo que está doendo dentro dele, uma tristeza, uma angústia, uma preocupação. Então, eu daria uma dica não só ao pastor, mas às congregações, aos irmãos, né? A Bíblia já pede em Romanos 13 que a gente esteja sujeito e ore pelas autoridades, né? Ore pelas autoridades. E muitas vezes o papel da congregação, às vezes, é ouvir as conversas paralelas, né? E fazer, às vezes, pré-julgamento. E tudo isso, para quem já está em dificuldade, é muito terrível. Então, eu creio muito no que a Bíblia diz, que a oração do justo
pode nos seus efeitos. Então, a tua oração pelo teu pastor, se você está percebendo alguma dificuldade, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber que você foi chamado como cooperador da obra de Deus e que você pode, uma grande cooperação que se pode fazer como discípulo, como membro de igreja, é cercar o seu líder de oração. Falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou orando por você. Isso é muito espiritual e é muito importante, porque senão a gente caminha na carnalidade, a gente caminha na linha do julgamento, o que o pastor tem, a pastora estava meio assim. Isso não ajuda para um líder que é um líder de ponta, é um líder de lança, que tem uma unção para cuidar das pessoas, mas também precisa ser cuidado. Então a gente precisa ter uma visão, eu nem diria humanitária, mas uma visão mais condescendente, né? E falou, olha, eu estou do seu lado, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou orando. Ore pelo seu pastor. Não é, a gente recebe oração com muita alegria. Nessa semana, sim, Deus me surpreendeu, né? Então foi algo assim tremendo que aconteceu. Eu estava numa loja e a loja era uma pessoa cristã e tinham 2 missionárias lá. E eu saí, olha, começando o ano, que Deus proteja, deixei a bênção lá e uma delas me chamou e foi falando, olha, o Senhor te vê. Né? E Deus faz essas coisas, pastor. Deus faz essas coisas. Usa gente que a gente não conhece para trazer uma consolidação espiritual. Eu fui fruto disso essa semana. Fiquei extremamente agradecida. Deus falou coisas que eu não compartilhei com ninguém. Você sabe, pastor e pastora, vocês que são líderes, que Deus dá esse tipo de assistência assim. Eu voltei para casa, glória a Deus. Glória assistência a Deus, celestial. Ele é um conselheiro, né? Por isso que nós não poderíamos deixar de concluir essa terceira parte do programa Palavra em Debate falando de solidão ministerial. E para você que está em casa, você vai acompanhar uma entrevista especial sobre esse tema de liderança ministerial. Acompanhem. Olá, meu nome é Carmen Luciana, eu sou fonoaudióloga e eu, sinceramente, estou muito feliz de participar desse programa com esse tema que é muito real na vida dos pastores, sobre solidão na vida dos pastores. Eu tenho já trabalhado há muitos anos, há uns 15 anos mais ou menos, com pastores, e agora no momento eu presto consultoria para o Conselho de Pastores do Estado de São Paulo e tenho visto realmente a dificuldade que há dos pastores pararem e cuidarem daquilo que eles realmente estão precisando naquele momento. Então é difícil um pastor, com a rotina que ele leva, conseguir descansar o que é devido, conseguir se alimentar no horário que é preciso e cuidar da voz e da comunicação. A comunicação na vida de um pastor é algo muito importante. É o meio que ele tem para levar o evangelho, para fazer a pregação da mensagem. E não somente no púlpito, mas no aconselhamento pessoalmente, aconselhamento por telefone. Então, o uso da voz e da comunicação de um pastor é muito intenso e precisa de alguns cuidados, requer alguns cuidados para que ele não tenha nenhum problema de voz e até mesmo para ter um aperfeiçoamento dessa comunicação e dessa linguagem. Então, para isso existe o profissional fonoaudiólogo, que vai trabalhar com a linguagem, com a comunicação, com a qualidade da voz. Nós podemos perceber que muitos pastores, muito frequentemente, têm problemas de voz. A voz acaba ficando rouca, a voz acaba ficando fraca, porque prega muito, porque tem o período de oração também, não é só a pregação e a conversa e o aconselhamento. Então, o conhecimento de alguns cuidados, como tomar bastante água, beber pelo menos 10 copos de água por dia aos goles, evitar o choque térmico. Muitos pastores estão... Agora em São Paulo, principalmente, a temperatura está muito quente e aí entra no carro e liga o ar-condicionado muito forte. Às vezes, na própria igreja dentro do templo, enquanto o pastor está pregando, a gente está sentindo um frio e o ar-condicionado realmente está muito frio, deixa o ambiente muito gelado e o ar-condicionado também resseca muito a mucosa das pregas vocais. Então, é necessário o quê? Todo um preparo.
Então, existem várias coisas que podem ser feitas e mudadas na rotina de vida de um pastor, não só de um pastor, de você que está assistindo o nosso programa, que não é pastor, isso também serve para você, que pode ajudar, que pode colaborar, que pode prevenir alguns problemas e que pode fazer a sua voz ficar ainda melhor, aperfeiçoar aquilo que Deus te deu. Né? Deus te deu um talento, Deus te deu um dom, Deus te chamou, mas aquilo que a gente tem na nossa mão, a gente precisa também fazer o que é de melhor para Deus, fazer com excelência e cuidar daquilo que Deus te deu. Quando a gente fala de solidão, não é só a questão de estar sozinho, longe das pessoas e não poder estar ali. Mas assim, a gente diz também que às vezes o pastor ele se prende muito naquilo que ele tem que fazer todos os dias, que é muita coisa. A gente sabe que a rotina às vezes é uma loucura. Mas precisa trazer esse pastor, às vezes, dentro da terapia fonoaudiológica para a realidade do que aquele estresse, aquela loucura pode causar na vida dele também. Pode causar alguma coisa que não é agradável. Então, a gente pode cuidar, evitar tudo isso, fazer tudo de uma forma saudável, sem peso de ter aquela obrigação de exercícios muito longos, mas fazer tudo adequadamente, com moderação, com equilíbrio e que tudo vai dar certo. A minha dica agora é que você aproveite o começo do ano, nós estamos em janeiro, que você possa reprogramar algumas coisas, que você possa trazer mudanças para a sua vida. Então, aproveitando a chance, tanta gente faz planos e faz vários objetivos, uma lista de objetivos, coloca como prioridade o quê? Cuidar de você, buscar coisas que possam favorecer a sua vida, o seu corpo, o seu ministério, a sua voz, a sua comunicação. Buscar realmente informação, atendimento e acompanhamento. Que Deus abençoe vocês, que esse ano de 2014 seja ainda melhor do que foi 2013. Com muitas surpresas de Deus para vocês. Oi, meu nome é Priscila Gomes, eu sou nutricionista, atendo em consultório e desenvolvo um trabalho de orientação para pastores com relação à alimentação. Porque a rotina de pastores é bastante complicada, é bastante agitada, se compara até à rotina de executivos de empresa, com cobrança de resultados, altos níveis de estresse, e muitas vezes a alimentação é negligenciada, é esquecida ou é feita de qualquer forma. Então, nesse contexto, o nutricionista se torna uma pessoa muito importante para a orientação nutricional dos pastores, líderes de igreja e etc. O nutricionista, ele orienta o público em geral, que o procura, sobre alimentação saudável. E ele deve se inteirar sobre a rotina desse paciente, sobre as peculiaridades do seu dia a dia, sobre as restrições, limitações. E no caso de pastores, são muitas limitações e restrições e muitos eventos em que eles participam. Então, não dá para cobrar de um pastor uma alimentação da mesma forma que se cobraria de uma pessoa dentro de consultório. Deve-se adaptar a alimentação de forma que possa atender a demanda nutricional dessa pessoa e, ao mesmo tempo, ele consiga fazer de maneira efetiva dentro do seu dia a dia. Os pastores recebem muitos presentes, muitos convites para jantares, eventos, congressos. E nesses lugares, muitas vezes, são oferecidos banquetes, onde a maioria da alimentação é constituída de lanches, canapés, docinhos, tudo muito calórico. Então, eles acabam exagerando mesmo. E os presentes, muitas vezes, são alimentícios. Então, nessas festas de fim de ano, por exemplo, não é raro o pastor ganhar muitos panetones, ganhar até chester, peru, caixas de bombons, etc. E é difícil resistir a esse tipo de coisa. Então, ele precisa fazer escolhas corretas, de modo que ele possa aproveitar os presentes que ele ganhou também. Todas essas orientações sobre jejum, sobre como se alimentar em eventos, sobre fazer escolhas corretas, devem ser passados pelos pastores por os membros da igreja também. Isso é muito importante para que todos possam fazer as atividades normais da igreja sem ter prejuízo da sua saúde. A rotina do pastor é extremamente agitada, mas isso não quer dizer que ele faça uma atividade física regular, monitorada por um profissional. Enfim, o que ele consegue fazer muitas vezes é caminhar, e o que deveria ser feito por todos os pastores todos os dias é uma caminhada de meia hora por dia, se possível, entre um culto e outro,
ou também a utilização de um aparelhinho que se chama pedômetro. É um aparelho que pode ser encontrado em lojas esportivas. Ele é colocado na roupa, na parte superior da calça, e você ajusta com o seu peso, altura, tamanho do pé, e ele mede quantos passos você dá por dia. Uma pessoa fisicamente ativa, ela dá mais de 10 mil passos por dia. A partir de 10 mil passos por dia já é considerado ativo fisicamente, e isso é bastante saudável. Eu sei que o tema de hoje é solidão, mas eu digo para vocês, pastores, vocês não estão sozinhos. Tem uma série de profissionais capacitados que entendem da rotina cristã, até porque somos cristãos também. Vai ser um prazer poder orientá-los e tirar as dúvidas. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Você percebe uma resistência dos pastores, porque eu sei que alguns pastores precisam de ajuda terapêutica. Você percebe alguma resistência dos pastores para eles se abrirem? Ou eles chegam no consultório só falando de igreja? Não sei se você poderia responder isso. É muito comum, Rose, ter uma resistência inicial para procurar ajuda. Já começa com esse tipo de resistência. É muito complicado para um líder se abrir. É muito difícil. Eu chego a atender algumas pessoas que vêm disfarçadas para cá. Muitas vezes com um boné cobrindo o rosto, disfarçadas mesmo com roupas. Por medo. Eu até entendo, compreendo isso. Uma pessoa que tem uma figura de destaque, não só apenas um pastor, um líder. Uma pessoa conhecida, um artista. Eles têm muita dificuldade, então eles se disfarçam. Muitas vezes eles vêm em horários que não encontrem com ninguém. Então, a primeira etapa é buscar ajuda. A segunda etapa, que também é muito difícil, é começar a se abrir com uma pessoa estranha. É uma pessoa diferente, que por mais que se tenha uma ética, graças a Deus, o Conselho Regional de Psicologia exige essa ética, senão a pessoa perde o seu registro. Então, a pessoa não vai abrir o sigilo daquela pessoa, seja quem for, independente de quem seja, né? Mas existe essa resistência. Lógico, imagina quantos sentimentos tem ali. Depois que a pessoa começa a se abrir, aí fica mais fácil. Aí vem uma nova etapa, onde muitas vezes vem pessoas encaminhadas, muitas vezes desses líderes, para que se ajude. Então, eu quero dizer que sempre vale a pena quando você rompe os seus limites, que você rompe a sua dificuldade. Mas eu entendo, e é plenamente possível que se tenha dificuldades por conta disso. Afinal de contas, um líder, ele está numa posição diferenciada, independente do tipo de líder. Ele tem uma posição diferenciada. E muita gente tem muita facilidade de criticar. Sim, e aí entra o seu papel, porque eu acho que é uma coisa muito importante dentro daquilo que eu falei antes, que quando um pastor ele se aconselha com outro pastor, esse pastor também ele é ético, ele vai ajudar a pessoa, ele vai amparar a família. E aí eu vejo, Verusca, a necessidade de nós termos profissionais nessa área emocional que sejam pessoas muito éticas e que tenham também uma unção diferenciada. Porque você, como psicóloga, você ministrar para pastor, tem que ter uma unção diferenciada. Sim. Não adianta o pastor chegar numa pessoa, num crente comum, vamos assim dizer. Tem que ter algo de especial, algo do coração de Deus. Eu vejo isso em você, vejo isso na vida da Ana também como bispa, como pastora, porque ela também ministra sobre a vida de outros pastores. Então, essa questão de ser profissional, ela tem que ter uma unção diferente também quando você ministra para pastora. Eu falo isso como pastora, não estou falando isso como psicóloga, porque eu não sou. Sim. Mas eu entendo que seja assim, porque eu já precisei de ajuda de um terapeuta. E eu percebi essa unção espiritual, que tem que ser diferenciado. Não adianta você sair, pastor, procurando, de repente você está passando dentro da sua casa, com seus filhos, com uma dificuldade lá emocional, com uma crise. Você procurar qualquer profissional ou qualquer pastor para te ministrar. Tem que ter direção de Deus, tem que ter unção de Deus. É interessante, né, o que a apóstola Rose falou, que a gente precisa buscar alguém que entenda a nossa realidade, que entenda o tipo de trabalho que a gente exerce, a nossa vocação, a ética que envolve a nossa vocação, a unção que envolve o nosso trabalho no meio da igreja, no corpo de Cristo, o nosso serviço ao Rei. Então, se você pega uma pessoa que não tem esse conhecimento... Vai falar, abandona a igreja. Não sei o que falariam, mas é interessante você buscar alguém que entenda a sua realidade. Eu acho que isso é fundamental. As pessoas, elas apresentam níveis de conhecimento, certo? Um líder, ele está num patamar de conhecimento diferenciado.
Entenda bem, não é uma forma preconceituosa de falar, pelo amor de Deus, não é isso. Mas cada pessoa apresenta um patamar de crescimento. Então, você pega uma pessoa numa empresa, ela tem funções, ela tem graus de hierarquia. Né? Quando se trata de liderança, independente de ser uma empresa, uma igreja, uma escola, você tem graus de hierarquia. E cada uma das etapas nessa hierarquia, você tem uma necessidade diferenciada. Então, o líder, ele tem uma necessidade muito diferenciada, independente de onde esse líder se encontre. Sendo um líder espiritual, ele tem uma necessidade, muitas vezes, de tratar nesse aspecto também. Espiritual e emocional. E é muito complicado você buscar um profissional que não entenda da vida espiritual, sendo que ele está num patamar espiritual diferenciado. Então, é interessante buscar um profissional que entenda da vida espiritual. Eu acho que vale aqui talvez quebrar um pouco de preconceito. Ah, sim. Tem muito preconceito de pedir ajuda a psiquiatra, a psicólogo. Então, existem algumas alterações que são puramente hormonais. E você, às vezes, está em processo de depressão porque precisa repor, né? Então, assim, a gente precisa quebrar esse preconceito. O pastor tem a sua função, sim, e o psicólogo também. A gente não pode descartar, mas é o que nós afirmamos, né? Você precisa ser também criterioso para que você possa escolher alguém que leia. Faça uma leitura, que tenha uma leitura da inserção do seu mundo, da sua visão espiritual. Nem todo mundo aceita. A gente precisa também ter esses tipos de profissionais que possam fazer uma leitura da nossa vida. E a gente também, muitas vezes na ação pastoral, a gente também precisa falar, olha, isso é alma. Né? Uma coisa da alma que precisa ser tratada, traumas infantis, traumas de relacionamento, e a gente vai até um limite. A gente tem aquele limite, mas fica ali aquele resíduo que precisa ser trabalhado e que às vezes nós não temos a habilitação de psicólogo, né? Então, acho que a gente precisa quebrar um pouco esse preconceito, né? Porque fala, nossa, você foi no psicólogo? Parece assim que... Você tá louco. O pastor tá louco. Nossa, o pastor tá precisando de Mas ajuda. o psicólogo é para te ajudar a não ficar louco. Essa é a verdade, né? O psicólogo, ele vai te ajudar. E se for uma pessoa, e principalmente para o pastor, que passa suas crises, suas dificuldades, que está se sentindo sozinho dentro desse tema que a gente está falando, ele vai ter alguém que escute. E às vezes é o que o pastor precisa, Ana. Você que continua nos assistindo, eu quero fazer um convite especial para você. A Bíblia diz que quem semeia recebe de Deus uma colheita farta. Você pode semear nesse programa. O programa É Palavra Debate, ele está aberto para receber você e a sua participação. Seja um parceiro nosso. Olha, você pode contribuir com qualquer valor, está aí o número da conta, o banco. Participe conosco. Esse é um projeto que tem abençoado muitas famílias. É um projeto que tem abençoado muitas pessoas, você pode fazer parte disso. Se você é empresário, se você tem um negócio próprio, você também pode participar sendo um dos nossos colaboradores. Você pode patrocinar esse programa. Você vai fazer parte de um projeto que tem abençoado muitas pessoas.